Vai lá. Onde é que está aqui? Está aqui. Bom, estão me ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo e já está aparecendo a tela. Perfeito. Comitê de Saúde da Justiça Federal. O SUS tem que evoluir, cidades são diferentes. Vai de 5 mil a milhões de habitantes. Grande diversidade para o acesso e problema claro para o Estado. Eu participo do IBDM, Instituto Brasil de Medicina, que tem a função, que é formado por associações médicas, especialidade, toda a área médica, de assessorar os deputados da Frente Parlamentar da Medicina, que hoje é muito pequena. Tem 6, 7, no máximo 10 deputados que fazem parte dessa frente. E o objetivo é criar na Comissão de Seguridade Social, cujo presidente é o deputado Luiz Antônio Teixeira, que, por sinal, é ortopedista, uma boa indicação, uma comissão para discutir o SUS e aprovar as melhorias necessárias. A Câmara tem condições de pedir, convidar, convocar, seja quem for, para discutir esse problema que, com a pandemia, ficou muito claro que o SUS precisa melhorar nas suas ações, né? O objetivo nosso é o paciente. Nós temos uma crise econômica, uma crise política, uma pandemia, uma crise de polarização de pensamentos, quando, na verdade, o SUS, a educação e o ir e vir é responsabilidade do Estado, seja que ideologia tiver. Problemas estruturais que não foram solucionados ao longo da existência do SUS, né? Que nós temos discutido isso aqui. Nós vemos que o SUS, com a lei de há 32 anos, não é o mesmo, né? Nós temos um modelo de atenção que precisa ser atendido, um modelo de gestão, e nós sabemos que temos um subfinanciamento, né? Nós vemos no gráfico, né, o que está acontecendo, né? Quando, na década de 90, o SUS, a população era uma pirâmide, né? Hoje, ela está engordando, e esse é o grande problema, né? E nós temos a situação do envelhecimento. Eu estou aqui com 83 anos, me sentindo bem, e, portanto, tenho comorbidade, e, portanto, o SUS, quer queira ou quer não, vai gastar mais comigo do que talvez uma pessoa de 20 anos de idade, né? As infecções diminuíram, a cardiovascular aumentou, lógico, estamos mais velhos, o câncer está aumentando e o trauma está aumentando, e precisam medidas preventivas para que isso possa ser reduzido, né? Nós temos discutido isso, né? E nós vemos que do IBGE, de 2010, a partir de 40 anos, a comorbidade é grande. Então, hoje nós temos um SUS que tem que tratar de doenças crônicas, né? E nas crianças, que acabou diminuindo a mortalidade infantil, mas nós temos a obesidade aí aparecendo em coisas assim. Então, nós temos uma transição demográfica acelerada, a mortalidade e morbidade com condições crônicas, causas externas, queda da mortalidade infantil, mas um elevado número de causas evitáveis, a desigualdade nos níveis de saúde e no acesso aos serviços em todo o Brasil, né? Curitiba é uma cidade que está bem organizada, que é considerada a nível de país, e eu tenho ouvido isso nas nossas reuniões do grupo de trabalho do SUS lá nas reuniões de Brasília, junto com o IBDM, que é um exemplo para a coisa, né? Mas mesmo aqui nós temos problemas e nós estamos pensando em melhorar o SUS para o país, não só para a nossa cidade, né? E temos que ter uma mudança de paradigma, né? Na condição aguda é mais simples as coisas, né? Porque tem um fato que tem que ser resolvido e resolvido pronto, mas as crônicas, ela é gradual e usualmente múltipla, indefinidamente longa, usualmente inerte, frequentemente de valor limitado, em geral cuidado sem cura, inclusive, e etc., etc., que faz com que o cuidado do paciente ao nível da atenção primária seja muito maior, né? Curar hoje, o paciente aparece, o paciente é tratado, o paciente recebe alta e o paciente desaparece. Mas com a comorbidade, com a situação toda, amanhã tem que curar e cuidar. O paciente clínico ou cirúrgico que vai para o hospital, ele tem que retornar à atenção primária para saber o que está acontecendo, né? Como é que conversa nisso, né? Hoje nós temos duas filas, uma fila do sistema que passa para o hospital, sai da fila do sistema, e temos duas filas, né? Como isso está sendo pensamento e conduzido pelo sistema, né? O Eugênio Vilaça é um estudioso do assunto, né?
A resposta a esse desafio está em restabelecer a coerência entre a situação de saúde vigente e a forma de organização do sistema, acelerando as mudanças necessárias que levem à conformação de um sistema integrado, que opere de forma contínua e proativa e que seja capaz de responder com eficiência, efetividade, qualidade e de modo equilibrado às condições agudas e crônicas. Assim, o SUS deve se estruturar em redes de atenção à saúde, coordenadas pela atenção primária à saúde. Isso está acontecendo realmente, porque uma coisa é eu cuidar do paciente do meu bairro, da minha área de saúde, da minha unidade básica, né? Outra é o paciente que foi para o hospital e retorna para essa comunidade. Como está sendo visto ele, né? Essa relação está sendo continuada porque coloca na fila, ele tem uma vaga no hospital X, ele vai para o hospital X, como é que é esse retorno, né? E tem estabelecimento que as redes de atenção à saúde têm que ser feitas, e tanto o município como o Estado têm demonstrado que isso está acontecendo em nosso Estado, mas não é comum em todo o país, né? Conjunto de tecnologias de microgestão da clínica destinado a prover uma atenção à saúde de qualidade, centrado nas pessoas e nas famílias, nas pessoas, para reduzir as desigualdades, ofertada de forma humanizada. O impacto da gestão da clínica na eficiência e na qualidade do serviço de saúde é enorme. Estudos feitos nos Estados Unidos da América mostraram que o descontrole no uso de tecnologias médicas, excesso de tratamentos, excesso de diagnóstico e reversão médica gerou desperdício grande, né? E causando mais mortes, né? No atraso de uma doença, nós vamos ter grandes problemas a partir do controle da pandemia, né? Nós estudos têm mostrado isso, a variação da taxa de internação. Com esse cuidado a nível da atenção primária, mostraram que os resultados diminuíram a taxa de internação, né? E na estadia médica também foi diminuída, que o número de visitas a urgências também diminuíra, e assim por diante. Quer dizer, se você tiver essa atenção completa do cidadão, nós teremos uma diminuição e, portanto, um custo menor da saúde, né? Economia, nós temos hospitais, 80% com menos de 100 leitos, hospitais com menos de 25 leitos têm quase 4 vezes mais funcionárias do que o que tem 300, né? O que fazer? Já existem planos, eu vejo isso falar há 10 anos. Muito hospital pequeno, não serve nada, a gestão, coisa. Como é que resolve isso, né? Transforma esse hospital, qual é o plano para isso, né? Isso é uma responsabilidade do Estado, né, para que possa reduzir isso. Tem que ter um plano. É difícil mexer no município, então tem que desmunicipalizar, tem que pensar em alguma coisa nesse sentido que isso possa atender à população. E esse me parece um grave problema, né? A nova gestão pública, foco nos resultados, no controle dos resultados. Estamos controlando o desfecho. Aquela prótese de quadril que eu fiz no hospital, como é que está esse desfecho? Está controlado? Será que não estou tendo mais infecção? Como é que está esse controle, né? Nós trabalhamos num plano de registro das doenças que faz com que eu tenha no dia a dia o que está acontecendo, mas eu não vejo isso implementado, né? E geração de valor para o cidadão. Busca por maior governança. Estamos controlando o desfecho? A minha impressão é que não. Essa é uma pergunta que eu faço. O Estado contratual focaliza os clientes, deslocamento do eixo de ação da excessiva preocupação forma legal para o resultado do cidadão, né? A cobertura, isso tem que ser feito, né? A governança, o procedimento contratual não poderá ser desenvolvido sem mecanismos eficazes de responsabilidade. E como está essa responsabilidade? O atendimento sequencial, a necessidade de linhas de cuidado, transformando as APS algo realmente exequível. As discussões do SUS na Câmara Federal será necessário. Como fazer para realmente ter anotado na ABS qual foi o desfecho? Tem esse desfecho? Como retornar o resultado à distância para quem solucionou o problema? O município quer que eu devolva o paciente com uma contra-referência. Como é que isso é possível, né? Se eu tenho um prontuário eletrônico no município e um prontuário eletrônico no hospital, eu sei que é difícil, tem problemas éticos e tudo mais. Na contratualização, o médico participa, se ele que vai dizer que vai poder fazer 30% ou mais de procedimentos, né? Quais são os procedimentos que ele pode fazer? Será que isso, como é que controla isso, né? O SIGTAP determina o tratamento material e o honorário médico, base de pagamento do profissional. E nós sabemos que uma consulta é R$10, e com desconto no hospital vira R$6, R$7, né?
quem paga mais, né? E quer que o médico devolva todo o relatório e faça tudo isso por R$ 10 para fazer o diagnóstico, para fazer o planejamento e caminhar para o tratamento definitivo. Isso é uma responsabilidade federal, estadual e municipal. O próprio Estado falou que participa na rede estadual, porque nos lugares onde você tem menos profissionais, ele não faz por esse entendimento, né? Mas na capital, que tem muito médico, acaba ficando pela tabela do SIGTAP, que praticamente é irrisório. Incentivos para o hospital, nada carimbado para o trabalho. De quem executa o ato? Ou tem alguma coisa carimbada, né? Às vezes eu vi, quando eu trabalhei na crise do evangélico, eu vi que alguns dinheiros iam para melhorar o atendimento médico, visando o profissional. Eu nunca vi isso ser repassado, né? Está errado? Como é que o sistema controle? Qual é a auditoria disso, né? Que é uma coisa que possa ser apresentada. Então, com isso, eu ponho as dúvidas, né? E espero que não tenha passado muito tempo, que eu ia mostrar um pouco menos, mas achei que era fundamental essa conversa para que a gente possa iniciar uma discussão. Obrigado. Obrigada, doutor Sobânia. Então, eu acho que eu passo já para a Deise, e daí a gente concentra as perguntas com os 4 depois, pode ser? Eu acho que fica mais fácil. Pode ser, Deise? A Daisy comentou comigo que ela está com algum problema de conexão de internet. Não sei se ela está online. Ela está ali, mas acho que ela não está ouvindo a gente. Doutora Luciana, Oi, Nath. a Daisy está com... Na verdade, nós estamos com um probleminha de conexão aqui. Tá. Eu estou acessando pelo meu celular agora a reunião. A Daisy vai tentar conectar, e daí a gente pode fazer, ela pode fazer a apresentação, mas você quer dar continuidade enquanto isso? Então, acho que eu vou aguardar enquanto isso. Enquanto isso, então, quem quiser já abrir para perguntas para o doutor Sobânia, ou para a Gorete, ou para a doutora Adriane, a palavra está aberta. Então, será que a Gorete quer começar fazendo os esclarecimentos dela, Gorete? Sei que a Gorete, acho que ali estava e acho que agora saiu. Vamos ver. Não, está ali. Não saí. Oi, Bom dia Gorete. a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Peço desculpa pelo atraso. Acho que estamos com problemas mesmo aqui na SES. Acho que são muitos profissionais, ao mesmo tempo usando os recursos aqui de internet, e a gente, de vez em quando, temos esse problema. Acho que a Deise também passa por isso. Então, peço desculpa mais uma vez. Perdi a fala do doutor Sobânia, tinha o maior interesse de ouvir. Eu vou pedir que, se possível, doutor Sobânia, se eu possa depois disponibilizar aqui no grupo para eu ter... Vai estar gravada, Gorete. A gente está gravando. A gente gravou a apresentação dela, vai ficar disponível na página. Vou apresentar para vocês a Sidneia Marques, enfermeira, nossa gerente de atenção primária à saúde aqui da CESA. Pedi para ela me acompanhar, porque foram tantas questões, não é? Que aí ela pode me ajudar nas respostas. Nós organizamos aqui também uma apresentação com a intenção de facilitar, não é, o entendimento de todos, e que a gente possa, de fato, responder a tudo que foi apresentado. Eu anotei as questões na reunião anterior, né, então tentei organizar no sentido de dar as respostas. Já estou ansiosa, porque não sei se teremos essa competência, essa capacidade, mas vamos tentar. Então, vou projetar aqui, vou ser muito rápida, para que a gente possa promover o debate, que eu acho que é isso que interessa, e é assim que vai ser possível, não é, o avanço nessas questões todas. Deixa eu só fechar algumas coisas aqui, que eu estou com muita coisa. Só um segundinho, por gentileza. Vou fechar isso, senão vai ficar entrando coisa toda hora.
Está compartilhada a apresentação? Tá, sim. Vou ser muito rápida. Então, tivemos outras questões, mas eu entendo que elas foram respondidas. As que ficaram sem resposta ou com respostas não a contento, foram essas que estão aí. Como funciona o encaminhamento da atenção primária saúde para atenção ambulatorial especializada no Paraná? Quais são os sistemas da atenção primária à saúde? Como é que está a questão da telesaúde no Paraná? A regulação das filas no estado, a medicina fetal, as doenças crônicas, a transição demográfica, epidemiológica no estado, a saúde mental, os transtornos psiquiátricos, que falamos um pouco, mas acho que vamos aproveitar para falar um pouco mais, e atenção às doenças negligenciadas, consideradas negligenciadas, inclusive segundo o Ministério da Saúde e a própria Organização Mundial de Saúde, não é? Muito difícil. Eu tenho que fechar a janela, senão vamos atrapalhar aqui. Obrigada, Sidney. Eu vou, de reforço, insisto, na tentativa de responder às questões, começar resgatando novamente o que nós falamos demoradamente na reunião passada sobre a PNAD, Política Nacional da Atenção Básica, definindo as competências para nós, Secretaria de Estado da Saúde, não é? E as secretarias todas, e o Distrito Federal no país, e a competência das secretarias municipais de saúde, até porque a nossa presidente do CRESEMES, da 2ª Regional de Saúde, a secretária Adriana, deve estar na reunião, não é? Estamos juntas desde a reunião passada, até para que ela depois dê continuidade em relação às atribuições e competências dos municípios, não é? Então, aqui, é bom que todos compreendam que a nós, enquanto Secretaria de Estado, nós temos que prestar o apoio institucional aos municípios paranaenses no processo de implantação, acompanhamento, qualificação da atenção básica e ampliação e consolidação da estratégia de saúde. Estamos falando da atenção primária à saúde, certo? Podemos falar depois das dos outros níveis de atenção, né? E disponibilizar aos municípios instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o processo de formação e educação permanente. E aqui eu lembro do papel importante da nossa Escola de Saúde Pública do Paraná, em parceria com outras instituições de ensino, não é? Vem desenvolvendo há algum tempo, desde a sua criação, um processo importantíssimo de educação permanente no âmbito do SUS no Paraná, não é? E também instrumentos, não é, que possam estar auxiliando, não é, a todos os membros da equipe de gestão e de atenção para os 399 municípios no Paraná. E os municípios organizar, executar e gerenciar o serviço de atenção básica dentro do seu território. Então, nós estamos trabalhando muito, não de hoje, mas temos que avançar em bases populacionais, de delimitação de território, para a gente entender as necessidades de saúde de cada pessoa que reside naquele território, ter uma equipe de saúde responsável por essas pessoas, né? E a gente possa estar cada vez mais avançando no atendimento às suas necessidades, possamos estar resolvendo os problemas, né, de saúde das pessoas de cada território no nosso estado. E a organização, o município, né, deve organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado. Eu quero aqui depois apresentar algumas linhas de cuidado. O doutor Marco Antônio Teixeira, não sei se ele está na reunião, ele sempre participa, deve estar, eu não olhei ainda os participantes, ele comentou do site da COAP, não é, que traz lá uma série de informações, um trabalho belíssimo, cuidadoso, toda a equipe da COAP, que organiza, sistematiza as informações. Eu acho que todos nós temos que passar a estar utilizando, inclusive, aquelas informações, porque já vêm sistematizadas, organizadas, né? E vou pedir até para o doutor Marco Antônio algumas outras questões que deverão, peço que passem a fazer parte ali das informações da COAP, para facilitar quem faz
a busca, não é, através do site do Ministério Público do Paraná, né? E que essas linhas de cuidado, então, que eu espero que elas possam estar constando ali nas informações do Ministério Público do Paraná, elas vêm justamente para garantir os fluxos, não é, da rede de atenção à saúde no Paraná. Então, a rede é formada pelos pontos da atenção primária à saúde, da atenção ambulatorial especializada e da atenção hospitalar especializada. E aí, claro, os senhores já falaram na reunião passada, não é, que o desenho está muito bem feito, nós temos que colocar em prática. E aí eu tentei resgatar o histórico, não é, desde quando nós estamos trabalhando para o fortalecimento da atenção primária à saúde no Brasil, né? E no mundo, é um processo aí, não é só do Brasil, né? Então, é processo, né? Retomar isso, é um processo, nosso sistema de saúde, o SUS é novo, é novíssimo, não é? 30 e poucos anos, isso eu, pelo menos, considero muito novo, nós avançamos muito e, claro, temos muitos desafios pela frente, mas que é um processo que a gente tem que estar cada vez mais trabalhando, não é? Agregando para que a gente possa, de fato, possamos garantir integralidade do cuidado a todas as pessoas no nosso estado, enfim, no nosso país. Eu faço questão de deixar claro que nós não temos 100% de cobertura de atenção primária à saúde no Paraná, nós não temos ainda, é um processo em construção, né? Nós temos muita dificuldade, principalmente na capital e nos grandes centros, maiores centros do Paraná, de fato, implementando, não é, e ampliando a cobertura de atenção primária à saúde, mas veja que nós estamos num crescente, né, uma curva crescente, mesmo com a pandemia. Veja que ano passado a gente conseguiu ampliar um trabalho gigantesco nosso aqui, da SESA, do Ministério da Saúde, financiando essas equipes, e os procedimentos e ações, e os municípios, porque são eles que habilitam e organizam toda a necessidade ali, né, do seu território, número de equipes, de equipamentos, para o bom funcionamento, né, de todo o sistema local de saúde. Então, isso é importante que os senhores saibam, nós não temos ainda cobertura de 100% de atenção primária à saúde no estado do Paraná. Retomo aqui, eu já apresentei esse slide na reunião passada, nós trabalhamos um pouquinho, muito rapidamente, alguns autores, Mendes, né, a Starfield, trabalhos, atributos da atenção primária à saúde, nós ainda estamos aqui, né, eu falei isso, nós estamos trabalhando os atributos essenciais, ainda o primeiro, que é primeiro acesso, porta de entrada, por onde que as pessoas procuram e devem procurar assistência, não é? A resolução dos seus problemas, aonde? Na atenção primária. Então, nós estamos aqui. É verdade, depois temos que trabalhar todos os outros, não é? As linhas de cuidado vêm nessa perspectiva da longitudinalidade, ou seja, uma linha mesmo, horizontal, de como é que a gente vai poder garantir que essa pessoa entre por aqui, passe para outro ponto de atenção, para outro ponto de atenção, e, de fato, tenha as suas condições, as suas necessidades atendidas. Não é? Então, isso também é importante deixar claro. A gente traz aqui também essa questão da complexidade de demandas. O Eugênio Vilaça trabalha muito com isso. Eu vi no que o grupo pude observar nas referências utilizadas pelos membros aqui do grupo, não é, do comitê, né, que muitos usam Mendes. Isso é muito bom, porque a gente acaba alinhando aqui os nossos conceitos, os nossos entendimentos, e a gente tem que sempre entender a complexidade de todas as demandas do nosso sistema único de saúde. Não é? Então, a atenção foi falada na reunião passada, né? Atenção aos eventos agudos, e aí a gente tem que estar cuidando dessas demandas, temos que cuidar das crônicas, é um grande problema, sem dúvida nenhuma, a gente tem que agilizar, nós temos que priorizar, nós temos que acompanhar cada pessoa, cada doente, não é? Cada pessoa com a condição, com a doença crônica, para, de fato, monitorar
e prestar informações, o atendimento adequado, para isso não se agravar, não complicar cada vez mais e dificultar tanto para o sistema de saúde, em termos de complexidade, mas principalmente para a pessoa, não é, que passa a ter cada vez mais agravada a situação, ao invés de estar resolvendo, não é, de uma forma monitorada e acompanhada pela atenção primária à saúde. Não é? As demandas por condições gerais inespecíficas, demandas por condições crônicas não agudizadas, demandas por enfermidades aqui ainda na atenção às condições crônicas não agudizadas e às enfermidades, as pessoas hiperutilizadoras, demandas por enfermidades, demandas por pessoas hiperutilizadoras, demandas administrativas, enfim, isso já está tudo muito, vou repetir o que os senhores falaram, tudo bem? Desenhado. Está não, muito diga lá, pode falar. Pois não. Acho que não foi nada, Gorete, pode continuar. Desculpem. Pode marcar. Estou atendendo aqui também, viu? Vocês me desculpem, os senhores me desculpem. Aqui, de fato, é muita coisa. Com licença. Eu pensei que era outra coisa que estava falando. Pode chamar. Pode. Obrigada, Vanessa. Desculpem. Então, em termos de complexidade de demanda, a gente entender que a estratégia de cuidado é sempre trabalhar complexidade, tempo e resposta, né? O sistema de saúde é assim, né? A gente sempre tem que trabalhar. Vejo que os senhores, pelo tempo, inclusive, que vem se reunindo e pela qualificação dos membros do comitê, acho que já entendem muito bem, né? Principalmente pela presença da doutora Sobânia, doutora Deise, nossa coordenadora da assistência farmacêutica, doutor Marco Antônio, e todos os senhores, senhoras, doutor Gebran, né? Tive a oportunidade de estar lendo a produção das suas entrevistas, né? Já entende bem dessa questão de que nós temos que trabalhar para atender e dar conta da resposta à complexidade, né? Tanto de demandas como de oferta de serviço de saúde, está trabalhando cuidado, né? Cuidado das pessoas. E está trabalhando como é que nós podemos estar estratificando nosso território, né? E também classificando, principalmente em termos de urgência e emergência, para que a gente defina o tempo de espera para poder estar prestando esse cuidado. Então, não é fácil fazer saúde, não é fácil produzir saúde, não é fácil organizar o sistema local, o sistema estadual, o sistema nacional de saúde. A gente tem que estar encontrando estratégias. Nós estamos aqui no Paraná trabalhando com essas estratégias de estratificação de risco e de classificação de risco, né? Então, isso é importante estar repassando aqui para os senhores. O Ministério da Saúde trabalha em relação à complexidade da oferta de cuidado, com carteira de serviço. A população precisa saber do que ela tem direito já naquela unidade, né? Quais são os serviços prestados ali, o que aquela equipe multiprofissional tem condições de atender ali. Então, uma carteira de serviços, né, que norteia as ações essenciais. E, então, cada município pode utilizar para todos os seus equipamentos, pode adaptar, pode fazer da sua maneira e tem que divulgar. Isso eu peço que o comitê possa estar investindo nisso, que a gente possa divulgar, porque, de fato, cada serviço tem condições de ofertar e de garantir para a sua população adstrita. Não é? Entrando nas linhas de cuidado, linha prioritária. Aliás, prioridade absoluta, né, na Constituição, a saúde da criança, né? Então, nós também trabalhamos com a estratificação de risco, ampliamos nessa gestão 2 anos de idade, né? Essa carteira do menino e da menina do Ministério da Saúde, que nós usamos aqui no Paraná, e a carteira tem todas as informações, né, e todos os registros, né, de cada atendimento, né, que é feito nas unidades
no nosso sistema de saúde estadual, enfim, de tudo que acontece com a criança até o seu 2º ano de vida, né? Então, isso está organizado com todos os procedimentos, com todas as ações de como fazer, de como é feito o caminhamento, não é? De quando a criança nasce, enfim, desde a maternidade, da triagem neonatal, depois da primeira consulta, o acompanhamento, muitas vezes domiciliar, porque quando a mãe não leva o profissional de saúde, o agente comunitário de saúde, ou outro profissional vai até o domicílio, a busca, né? Faz busca ativa dessa mãe, dessa criança, para poder garantir esse atendimento, para que a gente possa prover, né, todas as condições para esses 2 primeiros anos de vida. Então, isso está tudo muito detalhado, está à disposição esse material, não vou ficar fazendo isso aqui, porque não é hora, não cabe, não é necessário, não é? Mas isso já está feito, está organizado, e é nosso papel, como foi disse no início, a nossa competência está instruindo, entregando as ferramentas, capacitando, promovendo a educação permanente para os municípios, para eles utilizarem bem essas ferramentas lá no município, não é? Ainda na perspectiva materno-infantil, toda a linha de linha guia, né, que a mulher entra pela unidade básica, né, se necessário, conforme a classificação de risco, é encaminhada e monitorada numa atenção ambulatorial especializada, no ambulatório, no consórcio, na universidade, ambulatório na universidade, no ambulatório municipal. A gente tem laboratórios organizados, acho que eu mostrei o número na vez passada, né, todo o Paraná, articulados das diversas maneiras, né, e que presta esse serviço no risco intermediário, né, da gestante, né, e atenção hospitalar, quando um alto risco, e também já na hora do parto, né? Então, nós resgatamos aqui na CESA o que nós tínhamos lá ainda meados da década de 80, né? Começo da década de 90, ainda coincidindo com o começo do Sistema Único de Saúde no país, nós já trabalhávamos uma política de atenção integral à saúde da mulher. Então, isso estava meio que se perdendo, né? Todos falando muito, dando muita ênfase na matéria infantil, que eu já disse, claro, é prioridade absoluta, mas que a gente tem que voltar a pensar na mulher como uma cidadã por inteiro, como um todo. Então, a gente vem resgatando toda a atenção integral à saúde da mulher, né, na perspectiva de estar promovendo saúde, de garantindo todos os métodos contraceptivos, não é? Também no puerpério, na atenção ao parto, a garantia de todos os exames, não é? A toda a pré-natal por inteiro, com todas as consultas necessárias, tanto do médico como do profissional enfermeiro, enfim, todas as condições para que essa mulher tenha garantida os cuidados na gestação, no parto, no pré-parto, no parto, no pós-parto, no puerpério, não é? Enfim, em todas as fases necessárias de atenção à mulher e à criança. A saúde bucal, nós atualizamos a linha guia, está disponível no site da CESA, com todos os procedimentos, com tudo que é oferecido, que é garantido no Sistema Único de Saúde no Paraná. A saúde do idoso, a linha guia era de 2018, finalzinho de 2018, se não me engano, novembro, dezembro de 2018, nós chegamos aqui nessa gestão início de 2019, não é? Nós só demos a divulgação para esse material, também é disponível no site da CESA, não é? Para que a gente possa implementar a rede de saúde do idoso, uma linha de cuidado, utilizando como ferramenta, também está à disposição desde 2018, avaliação multidimensional do idoso, e uma nota técnica do CONAS, que está agrega esses 2 documentos do Paraná, mas no formato de nota técnica, então tudo mais enxuta, mais sintético, enfim, mais interessante de estar sendo utilizado como um guia, né, de orientação para as secretarias estaduais e municipais de saúde. Nós estamos, inclusive, reproduzindo esse material desde
desde 2020, quando foi lançada, né, cuidando está repassando de forma eletrônica, também está imprimindo está facilitando aos profissionais de saúde a compreensão do que é essa avaliação multidimensional, o que nós temos que observar no idoso. E aí já respondo a questão da transição demográfica, né? Nós teremos aí, até 2030, mais 500 mil idosos no Paraná. Definitivamente não teremos mais a pirâmide, né? Nós já vamos ter aí um vaso, um formato de vaso aí, na estrutura, né, de faixas etárias da nossa população idosa no Paraná. Então, sem dúvida nenhuma, essa linha guia é prioritária na perspectiva de a gente estar promovendo todos os instrumentos, toda a capacitação permanente, né, necessária a toda a rede no Paraná, todos os profissionais da rede do Paraná, para a gente atender bem os idosos e garantirmos a idosos robustos, não é isso que a gente quer, frágeis ou semifrágeis, né? Nós queremos que os idosos envelheçam, mas mantenham a sua saúde, uma vida saudável, enfim, com menos doença, não é? Menos complicações, enfim, possam viver melhor, a gente não complicar a vida, né, das pessoas idosas no Paraná. Então, reforçando que o nosso modelo no Paraná é da avaliação multidimensional, o idoso é um instrumento para a estratificação e definição das intervenções, prioridades e metas terapêuticas, e sempre na perspectiva de trabalho de equipe multidimensional. Nós temos também a linha guia diabetes mellitus, também foi falado, né, com o fluxograma, com tudo que tem que ser feito, de medicamento, enfim, com a dieta, com a nutrição, com tudo em relação ao que é necessário para o enfrentamento, não é? E para que as pessoas tenham o controle efetivo e o apoio do serviço de saúde, não é? Em relação à diabetes mellitus. A mesma coisa a hipertensão arterial, né, com o fluxograma da linha de cuidado e toda a linha guia com todas as orientações dos profissionais de saúde. Foi falado da linha de cuidado de saúde mental, os senhores levantaram, eu não vou lembrar o nome agora, uma procuradora, acho que de 4 barras, né, levantou a questão dos serviços de residência terapêutica, dizer que, além dos serviços de residência terapêutica, toda uma estruturação dos pontos de atenção em saúde mental do Paraná. Só na última CIB, nós pactuamos, não é, uma deliberação já devidamente publicada, encaminhada ao Ministério da Saúde, e o Ministério já vem habilitando, né, os 56 pedidos de CAPS, né, novos CAPs no Paraná. Então, trabalhar o CAPS, trabalhar as unidades de acolhimento, trabalhar o serviço de residência terapêutica e trabalhar também as internações, tanto em hospitais psiquiátricos, mas, inclusive, em hospitais gerais. Ampliar o número de leitos em hospitais gerais do Paraná, porque nós já entendemos que, mesmo com toda a reforma feita no país em relação à psiquiatria, nós temos que garantir esses leitos também. Então, nós já vamos agora, a partir de 1º de outubro, então menos de um mês aí, nós já teremos 10 novos leitos no hospital da Zona Sul de Londrina, que é a unidade própria. Foi um caminho também escolhido de trabalhar as próprias unidades do Estado que a gente está garantindo. Então, desde a atenção básica até o hospital hospitalizado, de como é que nós vamos estar cuidando, inclusive agora, pós-pandemia, ainda pandemia, né, mas daqui um pouquinho pós-pandemia, que nós sabemos que será um desafio muito grande a gente estar atendendo as pessoas nesses pontos de atenção em relação à saúde mental. Então, nós já estamos, esse ano ainda, oferecendo um curso de psicofarmacologia para médicos da rede de atenção à saúde do Paraná, um curso de aperfeiçoamento em saúde mental para atenção primária à saúde
para instrumentalizar toda a equipe, todos os membros da equipe, para já recepcionar, acolher e estratificar esse risco para saber se dá para ser acompanhado por ali, se tem que encaminhar para outro serviço. É assim que é feito, não é? Já pactuamos em CIB e estamos difundindo o instrumento, estou mexendo aqui, o instrumento de estratificação de risco em saúde mental para toda a equipe e um instrumento específico para os agentes comunitários de saúde para a identificação de sinais e sintomas de saúde mental. Aqui, para toda a equipe, é a estratificação de risco em si, né? Então, bem fácil, que estamos orientando de como deve ser o preenchimento. Então, foi estratificado o que fazer com o resultado daquela estratificação para cada pessoa que foi ali avaliada e estratificada, né? E retomamos o grupo condutor da linha de cuidado de saúde mental com a deliberação da CIB 158, de 21 de junho de 2021. Então, muito trabalho, a nossa equipe vem trabalhando aí incansavelmente para que possamos avançar em termos de organização da linha de cuidado de saúde mental no Paraná. Eu quero falar um pouquinho ainda, que isso é muito presente, é muito forte, absolutamente necessário que a gente fale, porque nós estamos aí 2 anos, né, praticamente 2 anos, priorizando, atendendo a pandemia, né, e a atenção primária foi absolutamente essencial nesse atendimento, né? Nós conseguimos, de fato, estar acompanhando aí, em muitas mesmo, a gente ouvindo todo o tempo, não é, que deixou de atender, não atende, fechou a unidade, mas os municípios que tiveram que se reorganizar, tiveram que, sim, trazer profissionais da atenção primária para ir para a urgência, e até para o atendimento hospitalar, transformar UPAs, não é, praticamente em hospitais, porque tem todo o aparato ali para que desse atendimento às pessoas, não é? E as pessoas foram atendidas no Paraná. Tivemos fila de espera, mas todos foram atendidos. Isso é importante se dizer que não foi assim, né, em muitos outros pontos do país, e nós conseguimos aqui, estamos conseguindo, porque a pandemia não acabou, não é, atender as pessoas. Então, os municípios se organizaram muito nessa perspectiva de garantir o atendimento, né? E a CESA investindo e ampliou aí em 100%, né, a sua rede, os seus leitos, né, tanto de enfermaria como de UTI, para dar a garantia de atendimento às pessoas confirmadas por Covid-19. Né? Então, nós fizemos a padronização das ações para detecção precoce de casos suspeitos de Covid-19. Nós apoiamos a equipe da Vigilância Sanitária na realização da busca ativa de casos, o manejo clínico dos casos suspeitos, né? Isso foi porque uma doença nova, os profissionais, né, sem saber como lidar, né? Então tivemos que rapidamente organizar isso para que pudéssemos estar lá junto com as nossas equipes, nos hospitais, na atenção básica, enfim, onde fosse necessário, para estar repassando conhecimento, aprendendo junto, não é, a manejar esses pacientes com Covid-19. Né? A realização do atendimento de forma oportuna e segura, considerando a condição clínica de cada cidadão, a obtenção de informações clínicas, a instrução de serviços para a realização da notificação imediata. Até hoje nós temos problema com isso, mas, enfim, avançamos bastante, desenvolvemos aqui na CESA um sistema de notificação próprio, o sistema estadual notifica Covid-19, adoção de medidas para reduzir casos graves e óbitos, orientação à população sobre medidas de prevenção, isso é um grande investimento, né, da SESI, do governo do Paraná como um todo, e apoio aos municípios para a organização da atenção à saúde do idoso. O idoso, ele, até pela existência das instituições de longa permanência, né, o monitoramento permanente, né, de oferta, de coleta de PCR, né, da análise desse PCR, de refazer, enfim, estamos todo o tempo para que a gente pudesse, depois da vacinação, e agora já estamos tratando do reforço,
né, pelo número de casos que nós já estamos tendo novamente em idosos nessas residências de longa permanência, enfim, foi um investimento muito grande, mas absolutamente necessário, né? E aí, para finalizar, eu falei que ia ser rápido, já demorei demais, peço desculpas. Nós estamos trabalhando com a metodologia de planificação da atenção à saúde, que é denominado Planifica SUS, no Paraná, o Planifica SUS Paraná. Nós acabamos de lançar a expansão dessa metodologia para as outras 21 regionais de saúde, então para todo o Paraná, porque ela já vinha acontecendo desde agosto de 2019 em Irati, nos 9 municípios da 4ª região de saúde, não é? Então, Irati vai para uma segunda fase a partir desse mês, e as outras regionais começam o Planifica SUS e vamos trabalhar justamente territorialização e vacinação. Então, vejam, territorialização para aquilo que eu já falei, olhar ali no território que cada pessoa precisa em termos de saúde. E vacinação, porque nós estamos trabalhando muito com a Covid e estamos deixando as outras vacinas um pouquinho de lado, nós temos que ampliar a cobertura vacinal das outras tantas vacinas que nós temos, então achamos por bem trabalhar territorialização e vacinação. O planejamento regional integrado, que ele já vem desde 2018, demos continuidade em 2019, 2020, aí uma solução de continuidade. Voltamos agora com oficinas macro-regionais, não é? Que já temos o diagnóstico feito, vamos validar esse diagnóstico, vamos incorporar as questões aí com a pandemia, não é? Mas vamos avançar num processo ascendente, democrático, participativo, né? Nosso, coordenado pela CESA, mas sempre em parceria, realizados em parceria com o COSEMES Paraná. Nós acompanhamos, aí temos já as resoluções, né, do Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde, o QualiCIS. Nós já organizamos o Núcleo Técnico Estadual de Telesaúde, né, que foi uma questão apresentada, então, dando resposta. Nós trabalhamos muito com teleconsulta nesse período de pandemia, mas vamos agora implementar as outras modalidades de telesaúde. Então, teleeducação via Escola de Saúde Pública do Paraná, telediagnóstico, teleconsultoria também, que mais? Me ajudem. São várias modalidades, né? E que vamos estar trabalhando praticamente todas em parceria com o que já está dado no Brasil, pelo Telesaúde Redes Brasil, né? Telesaúde Brasil Redes, não é? Principalmente com Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Não é? Então, Rio Grande do Norte, que vamos trabalhar agora uma plataforma, Rio Grande do Sul também tem, estamos iniciando um diálogo, Rio Grande do Sul, enfim, usando o que já está disponível em termos de telesaúde no Brasil e implementando também outras questões que oportunamente quero aqui repassar aos senhores, né? Estamos trabalhando muito para protocolos de encaminhamentos eletivos da atenção primária à saúde. Eu acho que depois o doutor Vinícius, em outra oportunidade, poderá estar falando, nós já aqui para o comitê, o que nós estamos discutindo em termos de CIB, para a oferta das cirurgias eletivas, não é? Um desafio muito grande, porque isso ficou represado devido à pandemia. Então, nós vamos estar aqui juntos, não é? A nossa diretoria, a diretoria do Vinícius, trabalhando esses encaminhamentos todos, principalmente em relação aos procedimentos eletivos, né? Atenção especializada, veja, o Planifica SUS é trabalhar os pontos da atenção primária integrados à atenção ambulatorial especializada, principalmente, né? Então, a gente está olhando para os pontos da atenção primária e para os pontos da atenção especializada. Isso não está sendo feito em separado, é junto, porque essas equipes devem alinhar os seus processos de trabalho para ter uma comunicação efetiva e, de fato, a rede possa funcionar. Não tem outro jeito, é só com comunicação. Eu frisei isso na reunião passada, que, de fato, as questões vão funcionar. E, sim, nós temos muitos sistemas funcionando, não é, que dão conta aí. Temos dificuldade? Temos dificuldade. Acho que essa questão dos sistemas é uma coisa nova no Brasil, né? Agora que estamos garantindo internet em todas as unidades,
né? Pelo menos um ponto de internet em cada unidade. Então, isso é gradativo, é crescente, não é? Os sistemas, cada dia, isso não tem mais volta, nós temos que estar avançando nisso, crescendo, desenvolvendo cada vez mais. Então, o que era... como é que era antes? Era CIAB, agora é CISAB, né? De um ano e pouco, né? O CISAB, que reúne aí todas as informações em termos de atenção básica à saúde no país. Eu vou mandar um link, eu vou pedir, doutora Fernanda, não sei, que pode depois estar disponibilizando para todos, que identifica cada sistema utilizado na atenção primária à saúde, na atenção básica, o acesso a esses sistemas, quem tiver interesse, a gente está olhando se é que os senhores já não conhecem, talvez já conheçam, não é muito bem aí o que eu estou falando. Então, dessa maneira, eu peço desculpa mais uma vez aí pelo tempo, achei que poderia ser mais rápido, também pelos imprevistos aqui, mas nós ficamos à disposição, eu e a Sidneia, para o debate. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Gorete. Eu acho que a apresentação da Deise está pronta, Laire, está contigo, né? Oi, sim, doutora Luciana, consegui. Tá sim, deixa eu compartilhar aqui. Você conseguiu, Deise? Sim, fizemos uma... Então tá bom. Então acho que a Deise vai fazer ela mesma, Laire. Não, o Laire que vai me ajudar. O Laire vai ajudar, tá bom. Isso. Estou compartilhando aqui. Tá. Então, bom dia a todos. Eu acabei fazendo conexão aqui pelo celular e mandei a apresentação para o Laire, por gentileza, né, que vai me ajudar. Agora, mandei por e-mail, tá? Então, posso começar, Laire? A hora que aparecer, vocês me avisam. Está aparecendo? Sim. Eu preparei poucos slides, a minha fala é rápida, né? Foi solicitado falar um pouquinho sobre, especificamente, o componente da assistência farmacêutica na atenção primária, o que nós chamamos de componente básico aqui da assistência farmacêutica. Então, só para relembrar, né, a maioria de vocês, né, que acompanham o comitê, né, sabe da nossa estrutura da assistência farmacêutica, mas não custa falar novamente, né? Nós temos os 3 componentes, o básico, o estratégico e o especializado, e ainda a possibilidade de estados e municípios terem à disposição da população elencos complementares. Isso é previsto na legislação do SUS. O próximo slide, por favor. Então, hoje vamos nos deter ao componente básico, que diz respeito, né? Então, aqueles medicamentos disponibilizados no âmbito da atenção básica em saúde ou atenção primária, ele é financiado pelas 3 esferas de gestão, então, federal, estadual e municipal, e temos por base valores estabelecidos per capita, ou seja, por habitante por ano. As comissões intergestores bipartite de cada estado estabelecem um mecanismo em que vai se operacionalizar essa sistemática, respeitando o que hoje temos como os últimos valores pactuados. Na esfera federal, o valor está variando entre R$ 5,85 a 6,05 por habitante por ano. Na esfera estadual, R$ 2,85 a R$ 3,25. E na esfera municipal, o mínimo de R$ 2,36 por habitante ano. Esses 2 índices, até bem pouco tempo, eram índices, um único valor por habitante ano, mas na última portaria, o Ministério resolveu classificar os municípios de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, e estabeleceu, então, essa diferenciação. E no Estado nós fizemos a mesma correlação e trouxemos, então, a correção dos valores também nessas faixas, tá? Com esse recurso, que é anual, calculado, então, com base no número de habitantes de cada município, é que eles podem adquirir os medicamentos e insumos que constam na RENAME, aqueles que estão descritos no anexo 1 e no anexo 4. O anexo 1, então, é especificamente os medicamentos do componente básico. Hoje, esse anexo tem cerca de 362 diferentes apresentações de medicamentos, e o anexo 4 da RENAME está mais relacionado a alguns insumos e alguns produtos complementares, e esse anexo tem hoje 26 itens. Então, com esse recurso pactuado, é possível o município
adquirir essa relação, então, esse elenco de medicamentos. Próximo slide. Bom, além desse recurso que é tripartite, também existem recursos distintos, né, do Ministério da Saúde, que faz a aquisição centralizada de 2 grupos aqui de medicamentos e produtos. Os contraceptivos e insumos do Programa da Saúde da Mulher. Então, o Ministério adquire, distribui para os estados, e o estado é que distribui para os municípios. A única exceção aqui é quando o município tem uma população superior a 500 mil habitantes, que recebe diretamente do Ministério da Saúde. E também as insulinas, NPH e a insulina regular. É a mesma sistemática. Então, isso é de compra centralizada pelo Ministério e distribuição aos estados que repassam aos municípios. O próximo, Laila. Então, do ponto de vista de gestão, fica dentro do componente básico da assistência farmacêutica, né, cabe à União a aquisição desses 2 grupos de medicamentos, né, contraceptivos, insumos do Programa de Saúde da Mulher e das insulinas, ao Estado, né, a competência sobre a distribuição, recebimento e distribuição desses produtos aos municípios, e ao município, então, a dispensação desses produtos adquiridos pelo Ministério e também, né, a aquisição e dispensação dos medicamentos do componente básico propriamente dito. Os locais de acesso em relação a esses produtos via de regra, né, a unidade básica de saúde. O próximo slide. Eu trouxe aqui o que a gente tem como mais recente, né, como pactuações vigentes em relação ao componente básico. Então, tanto a portaria de consolidação número 6 como a número 2, tem todo o regramento desse componente. A última portaria que traz o reajuste dos valores é a 3193, de 2019, e a deliberação, então, onde se dá a forma de execução, né, desse componente aqui no Paraná, a deliberação civil é a número 49, pactuada em 2020. Então, essas são, né, as nossas normativas para a execução desse componente, tanto no nível federal, como aqui no estado do Paraná. O próximo, vai. Bom, então, o que nós temos de diferente aqui no Paraná? Acho que também a maioria dos senhores já conhecem, né, que é a constituição do Consórcio Paraná Saúde como uma estratégia para aquisição dos medicamentos do componente básico no estado. O consórcio foi constituído em 1999, né, é uma instituição jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e que tem o objetivo de adquirir de forma centralizada, né, esse grupo de medicamentos para reduzir custos e para otimizar esses recursos financeiros. O consórcio nasceu em 99 com a adesão de mais de 300 municípios, né? Hoje, essa adesão é voluntária, acho que isso é importante que fique, né, seja dito, e hoje temos, então, junto ao consórcio, 398 municípios associados. A única exceção é o município de Curitiba, que acaba utilizando e recebendo esses recursos, tanto da União quanto do Estado, e fazendo a aquisição desses medicamentos. O consórcio, então, compra para 398 municípios a partir da programação feita pelo próprio município, pode adquirir 163 diferentes apresentações de medicamentos e insumos. É o que a gente chama de elenco de referência estadual para o componente básico. Isso faz parte lá da deliberação 49, e esse é o que norteia, então, essa programação e aquisição pelos municípios no estado. O próximo slide. Então, o que acontece? O consórcio é uma estrutura bastante enxuta, né? E que faz a aquisição. Então, a partir da programação, ou seja, da quantidade definida pelo município, que sabe quanto tem de recurso financeiro, né? O consórcio faz atas de registro de preço, então, o processo licitatório obedece toda a lei de licitação pública, só que o consórcio não recebe esses medicamentos. Essa programação é feita de 3 em 3 meses pelos municípios, e esses medicamentos, então, são entregues ou em alguns municípios, já de forma descentralizada, ou, né, a maior parte dos municípios vai receber depois de que esse medicamento chega na regional de saúde. Então, o consórcio compra, mas não recebe, a entrega é descentralizada nas regionais, em alguns municípios,
e a regional de saúde faz o recebimento e a separação desses itens para cada um dos municípios. Os municípios acabam indo nas regionais de saúde para receber, para retirar esse medicamento adquirido, então, do componente básico através do consórcio. O próximo, Lai. Para vocês terem uma ideia, né, esse é esse volume de compra dos medicamentos do componente básico, ele só cresce, né? Há pelo menos acho que uns 4 anos já se ultrapassou aí a marca, desculpe, há muitos anos já se ultrapassou a marca de 1 bilhão de unidades adquiridas. No ano passado foram 1 bilhão 337 milhões de unidades adquiridas, então, pelo consórcio para essa distribuição, sendo que o valor financeiro aportado pelo Ministério da Saúde para atendimento desses 398 municípios foi algo em torno de 56 milhões de reais no ano de 2020. A contrapartida estadual foi de 27 milhões e a contrapartida municipal de mais de 83 milhões. Dá mais do que 50%, ou praticamente 50% do valor total, então, adquirido pelo consórcio. Então, a contrapartida federal acaba vindo o recurso financeiro aqui para a secretaria, e a secretaria, na forma de um convênio, passa direto esse recurso para o consórcio Paraná Saúde. A contrapartida estadual, da mesma forma, é um outro convênio, e o município pode, se quiser, fazer um convênio separado com o consórcio para executar a sua contrapartida. Fica claro que a cada ano os municípios têm aportado um recurso cada vez maior junto ao consórcio municipal, o consórcio Paraná Saúde, inclusive ultrapassando aquela marca de um mínimo de 2,36 por habitante ano. Os municípios têm realmente contribuído bastante, né, para além do que até era o início de equilíbrio entre as 3 partes para esse componente, tá? Desses 1.337.000 unidades adquiridas pelo consórcio em 2020, 46% desse volume foi entregue nas 22 regionais de saúde para posterior distribuição a 349 municípios consorciados. Então, essa é uma grande partida da Secretaria do Estado, até quando se discute modelo de implantação desse consórcio em outros estados, né? O doutor Gibran gosta também de falar do consórcio, né, no nível federal. É importante ressaltar que o apoio da CESA nesse ponto é fundamental, né, o que traz a economicidade, né, o fato de também os fornecedores não terem todos os 398 municípios fazerem entrega. Então, esse suporte de estrutura, tanto de espaço, né, quanto de pessoal para receber, conferir, separar, né, e aí entregar para os municípios, que é dado pelas nossas 22 regionais de saúde, é um ponto bastante importante de equilíbrio em relação aos custos praticados pelos fornecedores junto ao consórcio. Né? 54% desse valor foi entregue diretamente em 49 municípios consorciados lá em 2020. Então, o volume é maior, né, e o número de municípios aqui é menor. Então, são realmente contemplados nessa entrega descentralizada os municípios de grande porte. Em 2021, a gente já subiu para 53, né, o número de municípios com essa entrega descentralizada. Então, acaba entregando nas 22 regionais, em todos os municípios sede, né, e mais em municípios de grande porte e que tem um valor de compra considerado. Às vezes, também é fator importante para essa descentralização da entrega, a própria estrutura da regional. Quando o município passa a comprar um volume maior, né, isso ajuda também na nossa organização da assistência farmacêutica básica. Eu acho que praticamente é isso, Lari. Gostaria de frisar aqui, do ponto de vista de compra, eu acho que a estratégia do consórcio aqui no Paraná, ela facilita, né, ela otimiza esse recurso, faz com que o município consiga otimizar e comprar mais medicamentos. Nós estamos numa fase de revisão desse elenco agora, junto com os municípios, então devemos ter um produto para além dos 163 itens hoje que são ofertados pelo consórcio. Estamos aplicando um questionário aos municípios para saber que outros itens eles já compram separadamente para trazer essa compra, então, de forma centralizada. E do ponto de vista, acho que, né, da atenção primária, eu acho que é essa a estratégia em relação à assistência farmacêutica. Uma coisa que
a gente não vê, e isso agora também está sendo organizado pelo Ministério, é a questão de incorporação de tecnologia em relação ao componente básico. É muito mais comum a gente ver a avaliação da Conitec em relação aos produtos de alto custo, né, do que em relação a medicamentos da média e mesmo da atenção primária. Mas hoje já há um movimento do próprio Ministério de provocar a Conitec em relação à necessidade, então, de incorporação de medicamentos também nessa área. Acho que da minha parte é isso, também fico à disposição, né, no que eu puder contribuir. Obrigada. Adriane, você vai ter alguma apresentação também ou não? Não, não. Só a ponderaçãozinha do que ficamos com algumas perguntas ao final, né? Então, Adriane, se quiser começar prestando esses esclarecimentos, depois a gente abre para as perguntas gerais sobre o que todos falaram, pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Bom dia a todos. A minha participação na reunião anterior foi falando um pouco da atenção primária direcionado hoje a quem executa, de fato, né, os municípios, e também faço uma participação enquanto representante do COSEMES, e aí é sempre essa definição do que a gente traz, né, do que representa hoje, inclusive, todo esse apoio que bem colocado pela superintendente doutora Maria Goretti, desta participação complementar, né, seja hoje a Secretaria de Estado, próprio CONASEMES, CONAS, que tem as suas funções também desse apoio técnico. Mas acho que isso, quando o doutor Gebran nos perguntava com relação a essas divisões e, de fato, as questões hoje de responsabilidades, acho que é para todo gestor muito claro a definição hoje da atenção primária no território, principalmente para a questão hoje da execução. Mas o que a gente sempre vem discutindo, e claro que todos hoje os desafios nossos com relação a pensar todas as linhas de cuidados e o atendimento, acho que uma das demandas que o doutor Gebran trouxe, como funciona, né, o encaminhamento, é pensar hoje a execução da política pública dentro da atenção básica, atenção primária, mas aquilo que decorre em função de um encaminhamento especializado. E aí esse é o nosso maior desafio com relação àquilo que a gente trabalha hoje, não só na definição do vínculo desse profissional em uma equipe de estratégia, em um acompanhamento no território, e, é claro, daqueles atributos que a atenção primária traz, mas com relação a essa rotatividade que nós temos. Aqui entra também um pouco da fala do doutor Sobânia com relação a esta vinculação desse profissional, a questão hoje de financeiro, de salário, né, o que representa essa organização dos nossos diversos sistemas, né? Eu falo do grande município com o pequeno município, a forma de contratação, a forma de vinculação desse profissional e, consequentemente, o salário, o pagamento propriamente. E quando a gente traz também essas outras reorganizações, é de fato esse apoio nas questões das capacitações, quando a gente define as linhas de cuidados, né, para cada segmento de grupo prioritário, como é que a gente organiza esse fluxo, esse atendimento, e quando vai aí para esse nível especializado, que é o que a gente hoje trabalha com relação a qualificar, a ter esse momento com esses profissionais, não numa perspectiva, muitas vezes, de cercear a atividade do profissional médico, mas definir que para cada ponto de atenção você tem um fluxo, um protocolo definido, e às vezes tem certo tipo de solicitação que não cabe ali na atenção primária, que poderia ser para uma atenção especializada. Quando a gente fala dos sistemas, né, principalmente da regulação hoje, na realidade nossa de região metropolitana, mas acredito que isso se coloque nas diversas realidades das regiões hoje do Paraná, nós temos aqui, só comparativos, nós temos 4 sistemas de regulação. Então, assim, como é que você gerencia todo esse sistema? A inclusão no sistema do município, a inclusão no sistema da capital, que é uma gestora, né, principalmente aí da média complexidade em exames e consultas especializadas. Vamos para uma terceira fila, que é a fila do Estado. Então, às vezes, esse paciente está em 2, 3 filas exatamente para você oportunizar o momento oportuno do agendamento e daí validar também esse encaminhamento, né? E aí a gente fala hoje com relação às responsabilidades, e aí faz essa divisão porque o recurso da atenção da média complexidade, nós temos muitos municípios que não têm a gestão de todo o sistema. Então, como organizar este processo dentre aquilo que o município tem e recebe para esse recurso, né, de atendimento da média complexidade e aquilo que, de fato, hoje está sob gestão do Estado ou dentro de um prestador contratualizado pela Secretaria Estadual de Saúde. E é isso que a gente vem fazendo toda essa discussão, dessa definição propriamente das linhas de cuidado e das linhas de atenção,
atrelado a quem efetivamente contratualiza ou, de fato, está com recurso financeiro. Então, se a gente for considerar hoje, acho que o desafio, quando o doutor Sobrinha traz, que é o financiamento, de fato né, no sentido de que a atenção primária, executamos aí diretamente no território, como tem colocado, né, de 79% só de cobertura, porque a margem hoje dos municípios ela é muito pequena para poder ter esta ampliação. Porque também o custo em saúde, ele não se vincula só com o investimento que os municípios estão realizando na atenção primária. Porque a demanda que tem nos trazido muito mais uma necessidade de investimento é o atendimento da média complexidade, é o atendimento do exame laboratorial complementar para organizar essa atenção primária e para dar a efetividade, né, naquilo que o profissional da atenção primária precisa, mas muito em função também de um cofinanciamento que não é satisfatório. Veja como a Deise traz, né, quando o município teria que investir pelo regramento do SUS hoje nessa divisão, R$ 2,36 seria o mínimo para o município. Os municípios não investem menos do que 12 per capita, né, R$12 per capita na aquisição do medicamento da atenção primária. Quando a gente vai para o consórcio, já significa 50% do investimento hoje dos municípios no complementar, né, para essa questão de aquisição da cesta básica ali de medicamentos. E ainda falta, né? E aí o gestor fala, está faltando um medicamento, o omeprazol, que a gente sabe que é a realidade de mercado e a gente tem toda essa dificuldade. E quando a gente volta para essas definições hoje de reorganização, é claro que é um processo que o COSEMES tem uma ação muito efetiva no papel dos apoiadores, e hoje a gente consegue ter uma participação mais efetiva nessa organização, principalmente trabalhando, sim, essas questões de linhas de cuidado e de atendimento, que a gente vai organizando e vai direcionando para você também ter esse levantamento das necessidades, né? Quando a gente vai para essa atenção especializada, e voltando um pouco no que foi mencionado, a questão do telesaúde, de buscar uma alternativa de segunda opinião, de trabalhar o apoio para esse profissional, que muitas vezes é um profissional recém-formado, qual é a qualidade dessa assistência na atenção primária? Então, os vários desafios, e claro que daí o que a gente coloca hoje, que geralmente o que tem hoje um custo maior, é o que significa os serviços complementares da atenção da média complexidade. É os serviços de CAPS, quando a gente entra na saúde mental, na unidade de acolhimento, vamos para um serviço de atendimento especializado, uma ecografia, um serviço que dá o suporte àquelas redes prioritárias. Então, isso acaba sendo o maior desafio hoje do gestor nessa implementação. E aí, claro, os desafios nossos, né, nessa integração de informações, de prontuário eletrônico, de interoperabilidade para poder também ter as informações para chegar até o Ministério da Saúde, a questão de censo, a questão da forma do financiamento que vem hoje pelo Previne Brasil, que tem todo um acompanhamento em função de indicadores, em função, né, do acompanhamento do paciente cadastrado, do atendimento em função do vínculo, né? Porque eu tenho possibilidade hoje de cadastrar o paciente conforme o número de equipes que o município tem. Então, se ele não tem uma cobertura satisfatória, ele vai ter um financiamento um pouco menor, isso tudo vai dificultando. E eu acho que daí, fechando aí dentro do que a gente considera hoje, são os vários desafios, né, de discutir a questão da regulação de filas, no sentido também desta qualificação hoje da atenção primária. Então, assim, será que toda aquela demanda que a gente tem hoje são de fato necessário, né? Quanto atendimento que a gente poderia priorizar e ter ali um primeiro manejo para depois o encaminhamento na atenção primária. E aí os nossos vários desafios com relação a todas as áreas, né, e as discussões que o COSEMES se coloca, que temos o apoio técnico da regional, do estado e das estruturas, né, do próprio Ministério, através do CONASEMES e CONAS, para essa participação. Mas hoje o nosso desafio não vai ser diferente pós-pandemia, né? É a questão do financiamento para dar conta de todo esse atendimento, de fato, complementar à atenção primária. E qualificação, acho que né, a nossa necessidade sempre, em função de que a gente também tem uma equipe que está o tempo todo sendo renovada, né, e essa rotatividade das equipes, e trazendo também a necessidade da equipe multiprofissional. Acho muito interessante. Seriam essas demandas que ficaram. Gente, fica aberto. Obrigada, Adriane. Fica aberto para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Sobre qualquer das falas, ou mesmo fale, doutor Sobania.
É que, na verdade, todo mundo fala sobre subfinanciamento. A Adriane apresentou algumas situações, porque se nós temos que brigar por financiamento melhor, e se falou em média complexidade, que a média complexidade controla a alta complexidade, evita a alta complexidade com certeza, né? E ela é menosprezada. Então, eu acho que tanto o Estado, o município pontuam mais, nós temos que pontuar o subfinanciamento, né? Aonde o financiamento ajuda, né? Se não parece, na apresentação da Goretti, por exemplo, né, que está indo tudo caminhando, mas onde é que está o problema do financiamento? Então, nós não temos claro o que está precisando brigar por financiamento. Não é dobrar o que está ganhando, é triplicar, é pôr a metade, é pôr pouco. Nós temos que saber por que brigar, como brigar e aonde brigar. Temos que ficar isso claro, né? Então, me parece que essa ordem tem que ser bem clara, né? E a contratualização, eu vejo nas queixas dos profissionais médicos, você tem uma fila lá e outra fila aqui, né? O hospital contratualiza, não parece que a contratualização esteja muito transparente, né? Porque o sistema vai pagar tudo, vai pagar o custo hospitalar, vai pagar o material necessário, vai pagar o medicamento necessário para aqueles procedimentos contratualizados, vai pagar o médico, e isso não fica muito claro, né? Porque uma coisa é você ter o hospital público, né? O sistema é muito melhor controlado se todos fossem públicos, né? Mas não é possível nesse país, nesse momento. Você tem que contratualizar um hospital. E hoje nós temos, a nível de hospitais maiores, principalmente, uma mudança total. Grandes empreendimentos, grandes estruturas estão assumindo os hospitais, né? E não estão assumindo simplesmente porque querem o bem dos pacientes, estão assumindo para ter mais recursos, para ter lucro, né? E está sendo entregue isso aqui, né? E isso influencia, porque esses hospitais que estão sendo comprados, não comprados, mas pegando uma gestão que assume todo o risco, né? Não está muito claro, e isso está preocupando a nível de todo o Brasil, né? Eu vejo isso em São Paulo, eu vejo isso na Bahia, eu vejo isso no Brasil inteiro, né? E o médico que vai prestar o atendimento fica numa situação complicada, porque não está muito claro isso, né? Então, tinha que ser mais transparente isso. O Vinícius falou mesmo uma vez, não, eu contratualizo com o diretor, como ele vai pagar o médico, o problema é dele. Não é o problema do sistema também, eu acho, né? Porque isso é o pagamento completo do tratamento, né? Eu ponho aqui um pouco de ação corporativa, porque eu vejo isso, escuto isso todo dia. Há algum tempo atrás, escutava isso no ambulatório, no centro cirúrgico, né? Eu estou afastado do sistema já há praticamente quase 3 anos, né? Desde 2019, então eu não tenho a noção exata disso, né? E hoje se discute o honorário pelo desfecho, né? O pagamento por procedimento é uma coisa que foi mal falada desde o início, quando o INAMPS implementou isso, né? Todos os estudiosos do sistema eram contra pagamento por procedimento. Quer dizer, se eu fizer esse, eu ganho mais, se fizer esse, eu ganho menos, quando a responsabilidade no pequeno, no maior e no grande é praticamente a mesma, né? E nós temos muitos problemas com a atenção secundária, né? Então, é isso que me parece que não está. E é isso que, se tivesse isso claro, poderíamos ajudar o Gebran nesse projeto do Tribunal de Justiça, né? Que quer ajudar o SUS, né? Mas dizer assim, vamos seguir o caminho do Estado do Paraná, o caminho do município X, Y, não é isso, né? É ter uma noção de Brasil isso, né? Então, eu vejo nos municípios pequenos que esse é um sofrimento grande, e nas visitas que nós fizemos com o comitê pelas regionais de saúde, isso ficou muito claro, as dificuldades que eles têm até de contratualizar alguém para atender na atenção primária, né? E, de repente, se tinha um médico por 4 meses, porque aí ele entrava na residência, dava tchau para o sistema e o sistema ficava perneta, né? Então, eu gostaria que isso fosse bem pontuado pelos municípios, fosse bem pontuado pelos estados, onde está o problema. É financiamento? É organização? É copiar o que o Estado está fazendo? Mas que fique muito mais claro isso, né? E você sente isso no município menor, né?
Como controlar? E a questão dos hospitais, né? Todo mundo fala que o hospital de 50 leitos é uma besteira, que não podia ter. Isso vai ser resolvido de que jeito? Tem que apresentar uma solução. Estado, a palavra é sua. Alguém quer fazer algum comentário? Então, eu passo para mais alguma pergunta. Mas alguém tem alguma pergunta sobre alguma das apresentações? Não, gente, não ficou nenhuma dúvida? Bom, então, já que ninguém tem pergunta nenhuma, vocês acham que a próxima reunião a gente segue com a atenção básica? Vocês querem formular alguma coisa no nosso grupo para a gente trazer para a próxima reunião sobre atenção básica ou vocês preferem mudar de tema? Eu estou sem vídeo aqui porque está muito instável a conexão aqui. Quando eu ligo a câmera, cai a conexão. Mas, assim... Nós lhe conhecemos. Então, o nome está ali, ó, sou eu mesmo. Seguinte, a situação é muito, muito complexa e ampla. É uma política de Estado que deve ser revista. Teremos, de fato, um sistema de saúde universal, porque, do jeito que uma coisa é descrita, nós temos várias etapas de planejamento e de organizações, algumas muito boas, algumas péssimas, né? Tanto no Estado quanto nos municípios, tem pontos excelentes e pontos sofríveis, e alguns simplesmente inexistentes. E, claro, a discussão do custo fica muito difícil se a gente conseguisse uma sugestão, seria assim, qual é o custo real de um procedimento cirúrgico? A tabela SUS tem milhares de procedimentos. Teremos que fazer uma análise de custo de todo o procedimento? Alguém que entende de análise de custo deveria ajudar a fazer isso, e é impossível que um Estado ou um município faça isso isoladamente. Então, enquanto não há uma definição de política nacional, no meu entendimento, há indícios de fato de que nas últimas gestões do Ministério da Saúde, cada vez mais há uma retração de custeio. O custeio é uma palavra indesejável na área pública, né, porque ele consome todo o custo, consome o recurso, é um saco sem fundo de dinheiro, e ainda que seja um saco sem fundo, ele não cobre sequer o custo real de alguns procedimentos. Então, cabe aos municípios, aos estados, criarem estruturas complementares de financiamento. Só que nós não sabemos nem quanto devemos pagar. Então, se a gente quiser remunerar por eficiência, que é uma maneira mais moderna de fazer, das 4 maneiras de remuneração, né? O que a gente faz hoje é um per capita, que o Ministério da Saúde estabeleceu lá um valor per capita para atenção primária e repassa. Bom, isso é suficiente ou não? Um fee for service, que é o que é a tabela SUS. Faz uma apendicectomia, paga o valor de uma apendicectomia, defasada há 20 anos. Então, é uma mistura de estratégias de gestão que não tem como dar certo. Não sei qual é o caminho que a gente poderia tomar, mas eu, na área de gestão aqui da Secretaria, quais são os problemas? A gente tem subfinanciamento claro de algumas áreas, outras não há nenhum subfinanciamento, há estruturas de organização muito boas, há interfaces obrigatórias e há interfaces não desejadas por diversos gestores e também por diversos prestadores. Toda interface, toda transparência, né, no processo de gestão, ela traz o ônus e o bônus da transparência. Eu acho que o ônus é sempre interpretado como primeira resposta, mas o bônus disso é que a gente poderia saber de fato qual é o tamanho da nossa dificuldade. E a convivência de um sistema público, de assistência pública gratuita para a população, com um sistema privado, no mesmo ambiente hospitalar, para não dar certo, né? Evidentemente, assim. E se a gente pensasse na hipótese de um delírio, né, de um sonho de uma noite de verão, que não existisse mais hospitais filantrópicos e tivéssemos apenas públicos e privados, essa separação, pelo menos, acabaria com uma concorrência desleal que existe dentro dessa estrutura. E, sim, é uma situação muito complexa. Eu, sinceramente, não sei apontar um caminho, mas, de toda forma,
a minha concepção é assim, se não tivermos uma análise de custo real das coisas, não há como querer comprar, né? Quando a gente vai comprar uma coisa no mercado, se você tem dinheiro para comprar aquilo, você compra, se não tem, não compra. Nós não temos dinheiro para comprar o custo da assistência qualificada para tudo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de conta que compramos? Nós vamos comprar e pagar um preço vil? Nós vamos usar de artimanhas diversas para que a gente possa subfinanciar temporariamente um para financiar o outro, que são estratégias de sobrevivência numa situação complexa como essa. Realmente é um desafio muito grande. O SUS tem que ser revisto mesmo, né? Porque, assim, se a nação brasileira pretende manter esse sistema, há que ter uma movimentação muito grande da sociedade em prol disso. Caso contrário, ele vai acabar como está indo, né? Subfinanciado, e morrerão iniciativas, e isso não terá solução. Não adianta querer contar com o recurso do Estado e do município, porque eles são claramente insuficientes também, né? Enfim, é uma discussão muito grande e, nesse momento, muito difícil. Mas sem uma análise de custo real de algumas coisas básicas, fica muito difícil qualquer projeção. Vinícius, é um desafio, né? Vinícius, como fazer um controle de custo? Eu dirigi, depois que eu saí do público, dirigi um hospital privado que eu vi que não ia resolver, e falei aos sócios, é melhor vocês venderem, porque senão vocês vão ficar com uma dívida familiar muito grande, né? E aí, naquela época, eu atendia principalmente a saúde suplementar, e na saúde suplementar eu prometi, eu fiz, vamos fazer uma análise de custo, vocês vêm aqui dentro do hospital, analisem todo o nosso custo, vejam onde é que nós estamos errados e paguem o qual custo que vocês chegaram numa conclusão certa. Enquanto nós não tivermos análise de custo, como é que nós vamos fazer gestão, né? É muito difícil. E aí eu pergunto ao Vinícius, como fazer e iniciar uma análise de custo, nem que seja aquele passarinho que pegou uma gotinha de água e foi tentar apagar o incêndio, né? Eu acho que nós estamos nessa fase, Vinícius. Como é que você monta? Você não consegue montar uma análise de custo e começar uma análise de custo, principalmente naquilo que a gente já tem certeza que não é coberto, porque ali é mais fácil de a gente ver, né? E aí a gente tinha a presença do Ministério dizendo, não, eu pago mais aqui e ele compensa gastar menos no outro lugar, né? Isso não existe, né? Isso falava como é o nome dela lá do Ministério, né? Que eu pago mais nisso, naquilo, e você consegue fazer aquelas coisas que são mais baratas. Mas não é assim a vida, né? Então, essa tabela que tem, que pode ser reduzida, né? Fraturas do tornozelo, não é fratura A, B, C, D, I, F, G, né? Então, alguma coisa tem que ser feita. Qual é a sugestão, né? Eu tenho a impressão que o Estado podia apresentar uma sugestão, e até eu peço essa sugestão para que a gente leve lá para Brasília, no Instituto Brasil de Medicina, que a gente tem acesso ao Congresso agora, né? Então, por causa da frente parlamentar da medicina, cujo objetivo é o paciente. Aonde mexer com isso, né? Qual é o mistério que a gente pode pôr como tema na primeira reunião do Grupo de Trabalho SUS, da Comissão de Seguridade Social, que trata desse assunto, que pode eventualmente sugerir ao Ministério, ou até colocar isso num texto de lei, porque nós obedecemos a lei, né? Pode, não pode, não pode. Então qual é? Tem que ter uma sugestão. Como é que começa uma análise de custo? Talvez seja por aí, eu tenho impressão, eu sempre pensei nisso, quanto custa isso, né? E você tem procedimentos que são semelhantes, né? Bastante semelhantes, por que fazer tanta coisa, né? O custo operacional, né? Então, nós vivemos desde o tempo de INAMPS essa discussão, que cansa, né? Daqui a pouquinho eu estarei cansado demais e estarei ausente, não tem nenhuma dúvida disso, né? Faz parte da vida. Mas a gente sempre discutiu isso, né? E a gente nunca analisava o custo, né? Porque eu fazer um túnel do carpo ou eu fazer uma risartrose, que é uma artrose na base do polegar, o tempo que eu levo é praticamente o mesmo. O gasto que eu faço é cirurgia artesanal, não uso material nenhum, né? A não ser um fio de risco que custa uma ninharia, né? Então, nós temos N procedimentos que não estão... Alguém tem que trabalhar isso, né? E a sugestão é do Estado, principalmente, porque faça isso, começa a fazer isso, né? De alguma forma, né? Então,
Esses comentários que a gente fica remoendo, e a gente eu entendo a angústia do Vinícius, né? Porque e mesmo o financiamento, onde é que está esse financiamento? É no geral? Não é no geral, né? Lógico que é particularizado, em algumas coisas até ajuda, né? Eu me lembro que no hospital de clínica, eu adorava fazer transplante de fígado, porque sobrava dinheiro no transplante de fígado, com certeza, para pagar, manter alguma coisa que a gente não conseguia, né? Então, porque o Estado paga bem aquilo que ele controla bem. É uma teoria de administração. Se eu controlo bem, eu pago o custo disso. Se eu não controlo, eu não pago nada. E se virem, né? Então, é essa angústia que a gente vive e que eu vejo nas discussões com profissionais médicos, que eu já não estou na linha de frente, né? Doutor Sobania, não há maneira fácil de fazer isso, não. Eu tive uma pequena experiência durante 3 anos, em que eu trabalhei diretamente na gestão do Hospital Cajuru, aqui em Curitiba, em que nós tentamos fazer um processo de levantamento de custo de procedimentos no hospital, independente de ser SUS ou de ser convênio, né? Existia um trabalho muito grande de uma equipe reforçada, fazendo análise de tudo, desde, evidentemente, a entrada do paciente, o vigilante, a pessoa da limpeza, o insumo que é gasto, o valor de compra do insumo, o valor de venda que foi feito para o convênio, aquilo que o SUS remunera. É um trabalho extremamente complexo se for feito profissionalmente. E quem estuda administração entende que a gestão do custo é o que faz a empresa ficar aberta ou fechada, né? A empresa fecha quando abre mão do controle de custo. E, portanto, eu, sinceramente, na Secretaria de Saúde hoje do Estado, não tenho equipe suficiente para assumir mais uma tarefa como essa. A gente tem, evidentemente, limitações e rotinas que consomem pessoas, e isso demandaria um estudo especial, uma equipe que pudesse motivar, mas, assim, ter um referencial de um Estado não significa nada em termos de Brasil. E quando é que isso vai gerar uma movimentação do Ministério da Saúde? Bem claramente, não acredito. Nunca motivo de vários estados, portanto, na CIT, né, que possa ser feito isso, essa ferramenta ela vai se voltar contra quem a criou, né? O Estado levantou o custo do Paraná, que o custo da apendicectomia é 3 vezes a tabela, então nós só faremos contrato se agora pagar 3 vezes a tabela. Então, a armadilha também relativa a isso, tem que ser bem claro, né? Quando a gente levanta um problema, a primeira coisa volta contra você essa informação. Isso não vai repercutir na situação de hoje em nada na CIT. O ano que vem, ano eleitoral, é o nível federal, estadual. Então, agora, nesse momento, a gente só pode planejar, mas executar com alguma expectativa de mudança só nos próximos governos, né? Se isso vier à baila como alguma meta a nível federal de revisão do SUS, eu acho que é um momento propício, a sociedade está sensível, acredito a isso, e pode apoiar uma decisão como essa, mas é uma decisão de governo, é uma decisão que depende do interesse do executivo em levantar esse problema. E esse levantamento de custo ele pode ser feito, por exemplo, de hospital. Um hospital privado tem um custo, hospital filantrópico tem outro, hospital público tem outro. É óbvio que não há como ter uma média para isso tudo. Então, eu, sinceramente, não tenho nenhuma sugestão de como começar. E hoje é claramente inviável a gente fazer isso unilateralmente pela CESA, porque isso vai demandar uma equipe que eu não tenho hoje e que a gente vai ter dúvidas acerca do que vai se conseguir de fato com essa iniciativa. Perfeito. Gente, a palavra está aberta, mas alguém quer fazer alguma colocação ou tirar alguma dúvida? E ficamos como para a próxima? Vocês querem continuar com a atenção básica na próxima? Sim, estou vendo a Viviane está fazendo sim. Tá. Então, eu vou pedir só... Oi, Deise. Luciana, Oi. Tinha até ficado, quando a gente começou a discutir o tema, uma sugestão de avançar também para a apresentação do que seria a organização do Estado da questão dos consórcios, né? Para depois, ainda se for se discutir mais coisa da atenção
primária, eu acho que, né, ainda cabe, mas uma sequência seria saindo da atenção primária para indo para a atenção secundária, como que se dá esse Eu acho uma boa, fluxo. Daí a gente deixa os questionamentos da atenção primária que forem surgindo no grupo, o pessoal vai acompanhando e se prepara para responder. Acho que uma coisa não interfere na outra, né? Para ter essa sequência de E vocês conseguiriam programar alguém da CESA para trazer para falar sobre os consórcios, Deise? Ou trazer alguém do consórcio mesmo? O doutor Darcy não está aí, né? É uma boa ideia. Ou a Daniela, quem que podia falar sobre os consórcios? Olha, aqui na secretaria tem um núcleo que trata disso, né? Eu acho que poderia dizer de forma geral e poderia ver alguém de consórcio mesmo. Eu acho que seria uma fala dupla, né? De novo, vou tentar trazer alguém, então, do consórcio metropolitano aqui? Acho que sim. Sim. É um consórcio mais recente, aqui o Comesp, né? Existem essa política do consórcio no Estado, é uma política bem antiga, acho que era legal trazer esse resgate, quantos existem, qual que é o papel, e aí, de repente, trazer alguém aqui do Comesp, pode ser. Se alguém então, tiver uma outra sugestão que também pode. Isso, se alguém sugerir algum nome, alguém fala ali no grupo. Mas não seria, qual é o consórcio que está mais ativo, né? Mais ativo e há muito tempo, que já tem uma experiência grande, e com São vários. Consórcio... São vários, né, doutor Sobania? Mas escolha um, né? Escolha um e mais esse novo que está pegando na região metropolitana em um consórcio já mais consolidado. O da região metropolitana, ele é novo em comparado com os outros, né? Mas ele já tem aí bem uns 4, 5 anos, né, Deise? Ou até mais, né? Pode ser. Eu acho que a gente fala que ele é novo porque ele é muito mais novo que os outros, né? Acho que é um que demorou muito para se consolidar, até pelo tamanho dos municípios, complexidade da região, né? Mas eu acho que, por exemplo, o consórcio de Londrina é um consórcio que já funciona há bastante tempo. Eu acho que daí a gente pode até perguntar ali para o pessoal uma sugestão de um mais novo e um mais antigo. Então, faz isso. Olha, eu chamo da região metropolitana porque eles já participaram bastante do comitê, eu acho que é importante. E você vê dentro da CESA mais algum que vocês achem interessante, e daí vocês se comprometem a chamar? Eu acharia, Luciana, eu acharia que seria interessante, porque, em cima, o consórcio é uma falha do sistema, né? Porque ele não é controlado pelo Estado, né? Não é controlado pelo SUS, ele está acolado ao SUS, né? Talvez seja uma boa ideia, mas será que não tem ninguém que tenha uma crítica com relação a ele? Porque você tem um contraponto, né? O consórcio é formidável, é muito bom, parece que funciona, né? Mas funciona por quê? Né? Porque ele pode alterar as coisas, né? Então, se tivesse alguém com pensamento contrário, seria interessante. Se não tiver, traz o consórcio e podemos nós discutir isso. Ficamos assim, então? Eu acho que a Juliana Stuck, ela pode fazer uma apreciação muito boa acerca da relevância dos consórcios hoje na gestão do acesso dos pacientes e na realização de procedimentos de média complexidade. E há uma disparidade muito grande, os 20 e poucos consórcios que nós temos no Paraná. Então, mas a Deise e eu conversamos com ela no sentido da gente propor uma apresentação mais assim consolidada do que seria a relevância dos consórcios. E eu acho essencial ouvir um consórcio, né? Ou Concordo, Vinícius, pensei nela mesmo, né? Porque eu acho que ela consegue... Outro consórcio, Deise, talvez um mais antigo e mais que já tem uma bagagem maior. Isso, e a gente pergunta para a Juliana, né? Pode ser. A gente conversa com ela, né, Vinícius? Isso, conversamos sim. Ótimo. Gente, lembrando só que a próxima reunião ficou para daqui a um mês, tá? Conforme conversado no início da reunião, a gente vai voltar a fazer reuniões mensais. E surgindo alguma necessidade, a gente marca nesses intervalos, tá? Tá. Então, ficou para dia 15 de outubro, tá? Para vocês passarem para ela, tá, Vinícius? Ok, combinado. Tá? Passamos sim. Então, tá bom. Obrigado a todos. Bom ver vocês de novo. Até daqui para alguns até daqui uns dias, né? Deise, Hamilton, esse pessoal que a gente está acabando de ver. E tenham um bom final de semana e se cuidem, tá? Vamos nos cuidar. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado por tudo. Saúde.